sou o professor Mires e na aula de hoje nós vamos resolver 10 exercícios sobre áreas. Mas antes disso, nós vamos ver a fórmula para calcular essas áreas de 6 figuras planas, certo? Então me acompanhe aqui nas fórmulas. A nossa primeira figura é o paralelogramo. Como nós calculamos a área do paralelogramo? A área do paralelogramo será a base do paralelogramo vezes a altura. Então é base vezes a altura. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a área do paralelogramo. Depois nós temos o triângulo. A fórmula da área do triângulo será a seguinte: a área é igual a base vezes a altura do nosso triângulo, tudo dividido por 2. A nossa figura seguinte é o retângulo. A área do retângulo, a fórmula é a mesma do paralelogramo. Então, a área do retângulo será igual a base vezes a altura, ou neste caso aqui, B vezes A. A nossa próxima figura é o quadrado. Então, qual é a fórmula que calcula a área do quadrado? É pegar o nosso lado aqui, neste caso aqui eu representei o lado por A, e elevar ele ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. E aí depois o nosso losango. O nosso losango ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então eu vou chamar essa diagonal aqui de D grande, que é a diagonal maior, e essa diagonal de D pequeno, D minúsculo, que é a diagonal menor. Qual é a fórmula que calcula a área do losango? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo dividido por 2. E finalmente, a nossa sexta figura é o trapézio. Qual a fórmula que calcula a área do trapézio? A fórmula é a seguinte: a área do trapézio é igual a base menor mais base maior, tudo vezes a altura, e depois nós dividimos por 2, certo? Então nós temos as fórmulas para calcular a área de 6 figuras planas. Agora nós vamos nos concentrar nos exercícios. Nós vamos resolver 10 exercícios envolvendo a área dessas figuras aqui. Questão número 1, então. Um quadrado tem lado medindo 8 centímetros. Qual é a área deste quadrado? O nosso quadrado tem lado medindo 8 centímetros. Nós já vimos que a área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado. A área será igual a 8 ao quadrado. A área será igual a 64. A unidade é centímetro, então nós vamos usar centímetros quadrados. Questão número 2. Um retângulo possui comprimento de 10 centímetros e largura de 6 centímetros. Qual é a área do retângulo? Então nós temos comprimento 10, largura 6. A área do retângulo vai ser 6 vezes 10. A área igual a 60. Qual a unidade? Centímetros. Então, 60 centímetros ao quadrado. Questão número 3. Em um trapézio, as bases medem 12 centímetros e 8 centímetros, e a altura é 5 centímetros. Calcule a área deste trapézio. Então, vamos dizer que o nosso trapézio tem uma altura de 5, ele tem a base menor 8, base maior 12. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, tudo vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo, nós vamos ter 12 mais 8 vezes a altura, que é 5,
tudo dividido por 2. Ficamos então com 12 mais 8, 20 vezes 5 dividido por 2. 20 vezes 5 é 100, dividido por 2 é 50. A nossa unidade é centímetros, então a resposta vai ser em 50 centímetros quadrados. Questão 4. Um losango tem diagonais medindo 10 centímetros e 6 centímetros. Qual a área do losango? A nossa área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, tudo dividido por 2. Então, nesse caso, nós temos 10 vezes 6 dividido por 2. 10 vezes 6, 60, dividido por 2, 30. Qual é a nossa unidade? Centímetros. Então, a resposta é 30 centímetros quadrados. Questão número 5. Um triângulo possui base de 14 centímetros e altura 10 centímetros. Qual é a área do triângulo? Então, a fórmula que calcula a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, nós temos que a área será igual base 14 vezes a altura, que é 10, tudo dividido por 2. Então, nós vamos ter 140 dividido por 2, que é 70. Qual é a unidade? Centímetros. 70 centímetros quadrados. Questão número 6. Se a área de um quadrado é 49 centímetros quadrados, qual é o comprimento do lado deste quadrado? Nós sabemos que a área é igual ao lado elevado ao quadrado. Nós queremos o lado, vamos aplicar a raiz quadrada na área. Então, o lado será igual a raiz quadrada da área. Nesse caso, o lado será igual a raiz quadrada de 49. O lado será igual a 7. Qual a unidade? Centímetros. Lado igual a 7 centímetros. Aqui não é centímetro quadrado porque não é área, é o comprimento do lado. Questão número 7. Um retângulo tem área igual a 56 centímetros quadrados e largura de 7 centímetros. Qual é o comprimento deste retângulo? Então, nós temos que a área é igual a largura vezes o seu comprimento. Como nós temos a largura e temos a área, vamos reescrever. Vamos botar assim, 56 é igual a largura, que é o 7, vezes o comprimento. Agora nós vamos isolar, esse 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 56 dividido por 7 vai ser o nosso comprimento. 56 dividido por 7 é 8. 8 o quê? Centímetros. Questão número 8. Nós queremos calcular a área de um trapézio cujas bases medem 15 centímetros, 9 centímetros e a altura é 7. A nossa fórmula da área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área será base maior 15, base menor 9, vezes a altura, que é 7. Tudo dividido por 2. Teremos 15 mais 9 é 24, vezes 7, tudo dividido por 2. Então, nós temos que 24 vezes 7 vai dar 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, e 2, 16. Então, nós vamos ficar com 168 dividido por 2. Nós vamos reescrever, então, 168 dividido por 2. Isso nos dá 84. 84, qual é a unidade? Centímetros. Então, 84 centímetros quadrados. Questão número 9. Um losango tem uma área de 120 centímetros quadrados e uma diagonal medindo 12 centímetros. Qual é o comprimento da outra diagonal? Nós temos que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo dividido por 2. Nesse caso, nós temos a área, que é 120, e ela vai ser igual a uma das diagonais vezes a outra. Então, vamos dizer que nós temos a maior, que é 12, vezes a menor, tudo dividido por 2. E agora nós vamos achar a outra diagonal, que supostamente é a menor, mas se for a maior não vai fazer diferença, porque é uma multiplicação, então a ordem não vai alterar.
Esse 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ficar com 120 vezes 2 igual a 12 vezes o D da diagonal. Vamos isolar o D. Nós vamos ficar, então, com D igual a 120 vezes 2. E o 12 que estava multiplicando o D vai passar para o outro lado, dividindo. E aqui nós já podemos dividir o 120 por 12. Então, por 12 dá 1, por 12 dá 10. Logo, o que sobrou? Diagonal é 10 vezes 2. A diagonal é 20. Nesse caso, então, seria a nossa diagonal maior, medindo 20. E aí a outra que nós utilizamos vai ficar como diagonal menor, que media 12, tudo em centímetros. Questão número 10. A área de um triângulo é 36 centímetros quadrados e sua base mede 9. Qual é a altura do triângulo? Nós temos que a fórmula da área é base vezes a altura dividido por 2. Se a nossa área é 36 e nós temos que a base mede 9, falta a altura e nós temos tudo dividido por 2. Nós temos que deixar este nosso H, que simboliza a altura, sozinho. Então, nós vamos passar este 9 para o outro lado e nós vamos passar este 2 para o outro lado. Vamos organizar isso. Primeiro nós vamos mandar o 2, ele está dividindo, passa multiplicando. Ficamos então com 36 vezes 2, e esse 9 que estava multiplicando o H passa dividindo. Então, dividido por 9 igual ao nosso H. Continuando a resolução, nós podemos simplificar por 9 o 9 e o 36. Isso vai nos dar 4 vezes 2 e o 9 por 9 dá 1. Logo, a altura será 4 vezes 2, que é 8. 8 o quê? 8 centímetros.